Tudo bem, pessoal? Professor André para mais um vídeo, e hoje nós vamos falar de uma vilã da matemática, que é a equação de segundo grau. Mas antes, dê o seu like se você curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe o nosso vídeo e liga o sininho, beleza? Equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau tem como sua fórmula geral a x quadrado mais b x mais c. Equação igual a zero. Polinômio de segundo grau, equação de segundo grau. Por que é de segundo grau? Porque o maior índice é 2. Equação quadrática, equação de segundo grau. Tranquilo? Temos aqui os nossos coeficientes A, B e C. Coeficiente primário, coeficiente secundário e coeficiente independente. Então, no nosso exemplo, menos x ao quadrado mais x mais 12 é igual a zero. Nós vamos resolver essa equação de segundo grau. E o que é resolver uma equação de segundo grau? Saber qual que é o valor de x que vai satisfazer essa igualdade aqui. É o valor de x que nós vamos substituir aqui e vai dar zero. Primeiro passo, que é o mais importante, e onde 75% dos erros está aqui agora, no primeiro passo da equação de segundo grau da resolução. Vamos descobrir quem são os coeficientes A, B, C, que nós veremos nas fórmulas para resolver a equação de segundo grau. Coeficiente A é o que está multiplicando o x ao quadrado. Portanto, nesse nosso exemplo, o valor do A é menos 1. Coeficiente B é o que está multiplicando o x. Nesse nosso exemplo, o B vale 1. E o C vale 12. Primeiro passo resolvido. A, B e C. E agora? Agora nós vamos descobrir o valor de delta. Por que eu tenho que achar o valor de delta? Porque o delta vai definir para a gente quantas raízes, quantos valores são possíveis substituir aqui para dar zero, para resolver essa equação. Quando, numa equação de segundo grau, eu tenho até dois valores diferentes que satisfazem essa igualdade aqui. Então, começamos pelo delta. Qual que é a fórmula do delta? A fórmula do delta, ela é b ao quadrado menos o 4 que multiplica o a que multiplica o c. Esse menos 4 é da fórmula, já vem na fórmula. Portanto, através da fórmula do delta, vamos começar a resolver a nossa equação de segundo grau. Vamos lá então, delta. Nesse nosso exemplo, b ao quadrado. Quanto vale o nosso b? 1. Então nós temos 1 ao quadrado. Menos 4, que é da fórmula, vezes o a. Quanto vale o nosso a? Menos 1. Menos 1. Quanto vale o nosso C? Nosso C vale 12, nesse exemplo. Vamos agora resolver a matemática disso. Delta é igual a 1 ao quadrado, 1. Vamos lá. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4.
Ainda faltou multiplicar ainda pelo 12. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Faltou multiplicar pelo 12. Continuando. 1 mais 4 vezes 12, 48. Quando tem uma soma de dois termos e uma multiplicação, lembram, né? Primeiro eu faço a multiplicação, depois eu somo. Portanto, o nosso delta é igual a 1 mais 48, 49. Descobrimos o delta. E o que a gente sabe agora com o valor desse delta? Esse delta, vocês concordam comigo, é um valor maior do que zero. Né? 49 é maior que zero. E o que significa isso? Significa que nós teremos duas raízes. Ou seja, nós vamos achar dois valores de x que satisfazem essa equação. Porque o delta é maior que zero. Beleza? Vamos lá. Vamos então fazer as raízes. Né? O nosso delta deu 49, que é maior que zero. Primeira raiz. Segunda raiz. São duas raízes. Qual que é a fórmula? Menos P mais raiz de delta sobre 2 vezes A. E a segunda raiz? Menos B menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. Viu? Diferença sutil. Somando delta, diminuindo delta, para acharmos as duas raízes. Vamos lá. Quanto que é o B no nosso caso ali? 1. Então, menos 1, porque o B é 1, mais raiz do nosso delta, que é 49, dividido por 2 vezes quanto é o nosso A? Menos 1. Aqui nós vamos ter menos 1 mais raiz de 49 é 7, dividido por 2 vezes menos 1, menos 2. Então a nossa primeira raiz será menos 1 mais 7 dá 6, dividido por menos 2. Então já podemos colocar aqui, ó, x1 é igual a 6 dividido por menos 2, menos 3. Certo? A segunda raiz. Menos o nosso B, que é 1, menos raiz de delta, que é 49, dividido por 2 vezes menos 1, que é o valor de A. O que isso aqui vai me dar? Menos 1, menos raiz de 49, que é 7, dividido por 2 vezes menos 1, menos 2. Então eu tenho menos 8 dividido por menos 2. Achamos o x2. Então o nosso x2 ele é menos 8 dividido por menos 2, 4. Então encontramos as duas raízes dessa equação de primeiro grau. Como que eu apresento a solução desse problema? Eu escrevo assim: conjunto solução formado por menos 3,4. Essa é a resposta da nossa equação de segundo grau. E o que a gente fez? Vou mostrar para vocês exatamente o que a gente fez agora. Resolvemos a nossa equação de segundo grau, fizemos um conjunto de solução, que é a resolução. É exatamente isso. No lugar do x, vamos substituir a primeira raiz. Então fica menos 3 ao quadrado mais menos 3 mais 12 igual a 0.
Tá? Substituímos o valor do menos 3 no valor de x da questão. Menos 3 ao quadrado dá 9. Com esse menos aqui, menos 9. Menos 3 mais menos 3. Menos 3 mais 12. Menos 9 menos 3 dá menos 12. Menos 12 com mais 12 igual a 0. Isso que é resolver uma equação de segundo grau. Deu a raiz 4. Vamos substituir o 4 também. Menos 4 ao quadrado mais 4 mais 12 igual a 0. 4 ao quadrado é 16. Portanto, menos 16 mais 4 mais 12 é igual a menos 16 com mais 4, menos 12. Com mais 12, menos 12 com mais 12, 0. Resolvemos a nossa primeira equação do segundo grau com delta maior que 0. Nosso delta tinha dado 49, né? Com delta maior que 0, dizendo que tem duas raízes, menos 3 e 4. Aí nós substituímos só para fazer a prova real, para ver se estava certo. E realmente conseguimos satisfazer a proposta aqui da equação do segundo grau. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo. X ao quadrado menos 2x mais 4. Primeiro passo, muito importante. Descobrirmos o A, o B e o C. Qual o valor do A nesse exemplo da equação do nosso exemplo de agora? 1 é um número que multiplica x ao quadrado. Coeficiente B, que multiplica o x. Nesse exemplo, menos 2. Ficou feio esse 2, hein? Vamos de novo. Menos 2. E o C, 4. Né? Primeira coisa agora. Segunda coisa, para a fórmula do delta. Para ver quantas raízes tem essa equação. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta P ao quadrado. Nosso P é menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, e o C é 4. Continuando, delta é igual a menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 4, menos 16. O nosso delta deu igual a 4 menos 16, menos 12. Importante agora. Esse nosso delta deu menor que 0. O que significa isso? Quando o delta der um valor menor que 0, não existe raiz nos números reais que resolvam essa equação. Ou seja, não existe nenhum valor de x que você coloque aqui e que dê certo essa equação, quando o delta é menor que 0. A gente já para aqui. A solução dessa equação é simplesmente um conjunto vazio. O professor não entendi muito direito não, porque deu negativo aqui, o professor já parou. Lembra da forma da raiz? Vamos colocar a forma de uma raiz aqui, ó. Menos b mais raiz de delta sobre 2a. Isso é uma raiz quadrada, né? Então, se o delta for negativo, não existe raiz quadrada de número negativo, né? Não existe esse valor. Então eu não consigo prosseguir a conta. Por isso, quando o delta deu menor que 0,
A solução é um conjunto vazio. Não existe nenhum x que vai satisfazer essa igualdade, essa equação aqui. Estamos entendidos? Vamos para outro exemplo. 2x² menos 8x mais 8 igual a zero. Vamos lá? Primeiro passo e o mais importante. Sempre digo isso. Você sabendo os três A, B e C, os três coeficientes, você vai embora. O valor do A, que é o que multiplica o x², nesse caso aqui é 2. O valor do B, que é o que multiplica o x, nesse caso aqui, menos 8. E o valor do C, que é o termo independente, 8. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa. Segunda coisa, né? Segunda coisa. Delta. B² menos 4AC. B² menos 8 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta menos 8 ao quadrado, 64. Menos 4 vezes 2, menos 8. Menos 8 vezes 8, menos 64. Então, o nosso delta, 64 menos 64, 0. E agora? Se der maior que 0, duas raízes. Menor que 0, não existe solução. Quando for igual a 0, existe apenas um valor de x que satisfaz essa equação. Por quê? Vamos colocar então nas formas das raízes. x1 e o x2. Menos b mais raiz de delta sobre 2a. Menos b menos raiz de delta sobre 2a. Vamos fazer as substituições. Quem que é o nosso b? Menos 8. Menos 8 mais raiz de 0 dividido por 2 vezes 2. Na segunda raiz, menos b menos raiz de 0 dividido por 2 vezes 2. Diz uma coisa para mim. Raiz de 0. Quanto que é raiz de 0? 0. Portanto, raiz de 0, 0. Já matou aqui. Menos 8 dá 8. Dividido por 2 vezes 2, 4. 8 dividido por 4, 2. Menos 8, 8. Dividido 2 vezes 2, 4. 8 dividido por 4, 2. Deram o mesmo valor, não foi? Então, quando o delta for igual a 0, nós vamos adotar apenas uma solução. Sinceramente, não precisa nem fazer essa outra conta. Você viu que deu a mesma coisa, né? Porque você está somando ou subtraindo a raiz de 0, que é 0. Então, quando o delta for igual a 0, existe apenas uma solução. Você faz, então, só um x e já tem a solução. 2. Portanto, a solução dessa nossa equação é um conjunto com o número 2. Não é? Vamos lá. 2 vezes 2 ao quadrado menos 8 vezes 2 mais 8. 2 vezes 2 ao quadrado, 4. Menos 8 vezes 2, 16. Mais 8. 2 vezes 4, 8. Menos 16 mais 8. 8 menos 16 dá menos 8. Menos 8. Sobrou mais 8. Menos 8 mais 8, 0. Conseguimos satisfazer a equação. Tudo bem? Por hoje, eu vou até colocar aqui. Primeira parte. Essa é a primeira parte de equação de segundo grau que eu queria apresentar para vocês. Qualquer dúvida, postem ali nos comentários. Curtam o vídeo se acharam legal.
se inscreva no canal, compartilhem e liguem o sininho. Muito obrigado!